Oi, bem-vindos ao meu canal e a receita de hoje é um chocotone ou panetone de chocolate delicioso. Esse chocotone é úmido, ele não fica seco, ele é fofinho com uma massa macia e suave. Esses chocotones artesanais têm apresentações lindas e um aroma que faz qualquer um se apaixonar. Nessa receita eu fiz eles em formatos menores de 100 gramas, mas dá também para fazer até 1 quilo. E então, sem mais enrolações, vamos aprender passo a passo a fazer essa maravilha. Se vocês prestarem atenção e fizerem tudo direitinho, não tem como dar errado. E então vamos começar preparando a esponja do nosso chocotone. A gente vai precisar de fermento, água e farinha. É só esses 3 ingredientes. Vamos começar colocando a água morna num bowl e em seguida vamos colocar a farinha de trigo. Essa parte é como se fosse uma pré-massa para ver se o nosso chocotone vai dar certo. Se essa esponja crescer, quer dizer que o nosso chocotone vai ficar bem bonito e bem úmido e fofinho. Então a gente colocou o fermento biológico e vamos misturar esses 3 ingredientes até ficar bem homogêneo sem nenhum pedacinho. E aproveita enquanto eu tô mexendo a nossa esponja para me contar como vocês chamam, se é chocotone ou panetone de chocolate. Eu costumo chamar chocotone para chocotone de chocolate e panetone para aquele panetone de frutas. Me conta aqui nos comentários como vocês costumam chamar aí na casa de vocês. E quando a nossa massa já ficou bem lisinha, a gente vai tampar com plástico filme nosso bowl e vai deixar descansando por meia hora, 30 minutos, depende aí do calor da sua cidade. Enquanto isso, eu fui separando os ingredientes para o resto do nosso chocotone. E já dá para ver aí como a nossa esponja cresceu, ela dobrou de tamanho, e isso quer dizer que vai dar super certo a nossa massa, tá? E olha como ela fica grande. Agora a gente vai despejar no bowl da batedeira. Mas se você quiser fazer à mão, dá certo também. Só que você vai precisar de paciência, tempo e muita força nos braços. Mas dá certo também. Agora a gente vai colocar 4 gemas, 50 gramas em gemas. O meu deu 4 gemas. E a gente vai peneirar aí. Não pode mexer com a colher na peneira, porque senão a película da gema ela desce. E é isso que dá o gosto. Então a gente vai deixar aí ela escorrer sozinha. Então agora vamos colocar o leite em pó ou o ninho, vocês que escolhem aí na casa de vocês, e em seguida a farinha de trigo. Vamos agora colocar manteiga, 120 gramas. Eu derreti a manteiga porque ela estava na geladeira, então se tivesse dura não ia dar consistência na massa. E depois vamos colocar o açúcar, eu uso demerara, mas pode ser o que você preferir. E agora, para dar um aroma e um gostinho mais úmido, a gente vai colocar a essência de panetone. E se você vende panetone, eu aconselho você a já comprar o grandão dessa essência, porque acaba bem rapidinho o pequenininho. Agora, se for só para sua família, aí o pequenininho vai dar certo. Já me conta aqui nos comentários se você vende ou faz para presentear e comer aí com a sua família os chocotones. E agora eu já liguei a batedeira e vou deixar ela batendo até criar uma massa bem lisinha no ponto de véu. Ela tem que esticar assim e ficar transparente. Enquanto isso, eu vou preparar o bowl que ela vai descansar. Para isso, eu preciso colocar um pouquinho de óleo em um bowl e espalhar em toda a parte de dentro, para assim a massa não grudar.
A minha batedeira, quando eu tô batendo o chocotone, ela fica parecendo estourando pipoca, porque ela fica dançando assim na bancada inteira. Eu preciso até ficar segurando pra ela não cair, mas dá tudo certo no final. Se precisar, a gente vai também molhar um pouquinho com água para hidratar a nossa massa. Aí tudo depende de como tiver o clima na sua cidade. Então eu tô esticando ela tá estourando ainda. Então eu vou deixar bater mais um pouquinho e vou colocar um pouquinho de água à nossa massa. Então eu bati mais um pouquinho e olha agora como a nossa massa ficou. Ela não gruda nas mãos, tá? É uma leve grudadinha, mas com um pouquinho de óleo já fica ótimo. E quando a gente estica, olha, ela fica bem elástica. Ela até fica um pouquinho transparente. E quando você esticar e ela rachar, a gente joga mais umas gotinhas de água fresca, assim, morna do filtro, e deixa bater mais uns minutinhos. Não é muito demorada para fazer essa massa, não. Vai uns 8 minutinhos só, tá? E olha aí como ela tem que ficar, tá vendo? Então, quando tá assim, a gente já pode tirar da batedeira, ela sai com bastante facilidade. E a gente vai colocar no bowl que a gente untou com óleo. Então, eu peguei a nossa massa, transferi para um bowl e a gente tem que deixar ela descansando por mais 1 hora. Se a sua cidade for fria, vocês deixam o forno ligado por uns 5 minutinhos com a porta aberta e deixa o bowl lá dentro que vai ficar bem quentinho. Essa é uma dica muito importante para quem mora na cidade que faz bastante frio. Então eu coloquei o plástico, o filme e deixei descansar por 1 hora. Ela deu uma boa crescidinha, mas a hora que ela mais vai crescer vai ser quando ela estiver na nossa forminha. Então a gente vai precisar colocar um pouquinho de óleo na nossa bancada para a massa não grudar na bancada, porque a gente vai precisar fazer os cortes para o panetone chocotone, tá? Caso você for fazer o panetone de 1 quilo, você já vai poder abrir, enrolar e colocar na forma. Mas como eu fui fazer de 100 gramas, né, na forminha de 100 gramas, o mini, eu pesei a massa e dividi ele em 8 partes. E agora aqui funciona da seguinte maneira. Uma receita dá um panetone de 1 quilo ou 4 panetones de 250 gramas ou 8 panetones de 100 gramas. Eu digo esse é 100 gramas ou 250, o tamanho da forminha, tá? E eu fiz testes. Quando eu dividi em 8 partes uma receita e coloquei na forminha de 250, o chocotone ficou baixo, mas quando eu coloquei na de 100 gramas, ele ficou alto e bem bonitinho. Então, pode seguir essa instrução que vai dar certo. E agora a gente vai abrir a nossa massa. Eu abri aí com um rolo de cozinha e vou jogar algumas pitadinhas de sal. É só um pouquinho mesmo para realçar o sabor do chocolate. Eu tô usando chocolate, 200 gramas de chocolate nobre, chocotones artesanais. O chocolate precisa ser nobre, que faz toda a diferença. E a gente precisa caprichar no chocolate para ser um diferencial a mais dos chocotones comprados. Eu gosto de usar em gotas, mas eu tive que usar o picadinho mesmo, tá? Mas aí vai da sua preferência. E agora, para os chocotones de 1 quilo, a gente vai abrir a massa toda, vai colocar o sal, o chocolate, vai enrolar da maneira que eu estou fazendo aí no vídeo. Depois a gente vai rolar da maneira ao contrário, como eu estou mostrando aí na tela. E aí, gente, o que acontece? Ou vocês podem fazer isso e cortar para fazer os mini chocotones, ou o que eu aconselho para vocês é dividir antes de colocar o chocolate, dividir em 8, por exemplo, abrir as 8, colocar o chocolate, o sal e enrolar individualmente. Fazendo isso,
o nosso chocotone, ele vai desfiar com uma... Nossa, vai ficar muito bom, porque quanto mais dobras, mais ele vai desfiar quando a gente for comer. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz no chocotone grande, só que vocês vão fazer nos pequenininhos, entenderam? Ou vocês podem fazer assim como eu fiz, e aí vocês só enrolam em pedaços menores. Mas dessa outra dica eu acho que fica que ele desfia melhor, tá? Mas aí se for para rechear também não vai fazer muita diferença. Aí vocês escolhem. Então eu fiz uma bolinha bem bonitinha e coloquei nas forminhas. Vocês estão vendo que a forminha é um pouco grande demais pro panetone. Foi o que eu falei para vocês, né? Eu dividi em 8 e coloquei numa forminha muito grande. Aí depois eu fiz de novo com uma forminha menor e deu certo. Então é só seguir passo a passo que não tem como dar errado, tá? Ele fica gostoso de qualquer maneira. Então, como vocês estão vendo, quando eu fiz aquele negócio de abrir tudo e depois cortar em menores, eu vou fazendo esse processo para cada chocotone pequenininho. Então, aqui eu mostrei 2 jeitos para vocês fazerem. Então, aí vocês vão deixar o chocotone crescer por 1 hora e depois, gente, vocês vão cortar em cima em formato de X. Vocês vão fazer um leve rasgo em cima, só para ele saber onde ele pode crescer, entendeu? Vai abrir para ele crescer mais. E para ficar úmido, a gente ainda vai colocar um pedacinho de manteiga em cima para ele crescer e não ressecar, ele ficar úmido. Então a gente vai só dar uma aberturinha assim para colocar a manteiga. Então eu abri, fiz esse corte em todos os chocotones e depois coloquei um pedacinho de manteiga em todos os chocotones também. E aí nessa parte do preparo, enquanto descansa, 30 minutos antes, a gente já pré-aquece o forno a 180 graus por uns mais ou menos 15 minutinhos. Leva no forno, ele vai ficar por uns 30 minutos e a gente pode retirar. E agora tem uma dica importante para vocês, para o chocotone não murchar, ele não baixar. A gente vai colocar um palito de churrasco embaixo e vai virar ele ao contrário, assim como eu estou fazendo. Assim o chocotone ele não vai baixar e vai ficar mais bonito na hora de apresentar. Nessa receita que eu fiz chocotones recheados e chocotones sem recheios. Então eu recheei de ninho com chocolate meio amargo, que ficou divino, fica muito gostoso com recheio. E eu coloco bastante, né? Eu tiro todo o miolo e aí eu recheio toda a parte de dentro. Vocês podem também fazer furos e rechear os furos, aí vai dar preferência de vocês. E já me conta aqui nos comentários se vocês preferem chocotone sem recheio ou recheado. E eu coloquei em saquinho só pra ficar bonitinho mesmo, porque eu fiz outra leva pra encomenda que foi nas forminhas de 100 gramas. E olha como ele é recheado, a cliente adorou, ela também achou muito recheado e é muito macio, fofinho e úmido. Então, se você chegou até aqui, já deixa um comentário, um like e se inscreva no canal para não perder nenhuma delícia, nenhuma novidade. E eu peço um presente de Natal de vocês, para eu chegar aos 1000 inscritos ainda em 2024. Então essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!